Como já é de costume aqui para o nosso canal, sempre que sai um indicador importante, a gente vem aqui discutir com você a respeito desse indicador e falar com você sobre os números que estão por trás, que nem sempre são falados nas principais manchetes. E hoje, no dia 12 de janeiro de 2021, saiu o IPCA de dezembro de 2020, portanto o IPCA do ano inteiro de 2020. E sim, o Banco Central conseguiu cumprir a meta de inflação que fora estabelecida lá pelo Conselho Monetário Nacional, mas tem algumas coisas que a gente precisa olhar se a gente quiser de fato entender como é que funciona a economia, se a gente quiser de fato entender como é que funcionam esses indicadores que são tão importantes, tá bom? Se você é novo ou nova aqui no canal, se inscreve nesse canal, ativa o sininho de notificação e compartilha esse vídeo, curte, engaje aqui com o nosso canal para que você não perca os vídeos, para que o YouTube de fato notifique você quando a gente postar novos vídeos aqui, tá bom? Então vamos lá, compartilhar aqui a minha tela com você. E é o seguinte, a primeira coisa que eu quero trazer é a inflação acelera em dezembro, tá? E chega a 4,52 em 2020. A meta de inflação para 2020, ou seja, a meta do IPCA para 2020 era de 4%. Portanto, o Banco Central, que é responsável por cumprir a meta de inflação, ele cumpriu a meta porque ele tem um intervalo, tá? Que eu vou inclusive falar com você sobre esse intervalo. Então, a inflação fechou dentro do intervalo que fora estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Mas algumas coisas que eu já quero chamar a sua atenção. Quando a gente lê um pouquinho aqui, ó, a variação mais intensa, ó, vamos lá, já o indicador de dezembro, que foi divulgado junto com o acumulado do ano, acelerou 1,35, ou seja, o IPCA de dezembro foi 1,35. Há muito tempo a gente não tem um IPCA mensal de 1,35. Para ser mais preciso, desde fevereiro de 2003 que a gente não tem um IPCA mensal desse tamanho, tá? Onde foi 1,57. E em dezembro, a gente nunca teve, desde 2002 que a gente não teve um IPCA tão alto assim. Então é uma informação bastante relevante para a gente olhar. Então antes da gente seguir, eu preparei aqui algumas coisas que eu quero conversar com você. Quero falar primeiro sobre a meta da inflação. Olha só, para 2021, eu estou aqui no site do Banco Central, para 2021 a meta da inflação é 3,75, com um intervalo de tolerância de 1,5 pontos percentuais para cima ou para baixo. Para 2020, a meta era de 4%, com intervalo de tolerância de 1,5 para cima ou para baixo, portanto, foi fechado dentro deste intervalo, tudo ok. Agora, quando a gente fala de índice de inflação, é importante entender que o índice de inflação é um índice ponderado. E ele é ponderado da maneira correta, tá? Tem de ser ponderado mesmo, porque não faz sentido não ser. Eu sempre falo o seguinte, quando você recebe o seu salário, seja lá quanto for, você não pega 100% do seu salário e vai pegar 100% do seu salário e comprar de arroz, certo? Você compra uma cesta de produtos e serviços. Por isso, a sua inflação também se precisa medir dessa forma. E é verdade que o seu padrão de consumo, ele não é refletido pelo IPCA, porque a maneira como o IPCA é distribuído, é dividido, ou seja, melhor dizendo, né, a maneira como os produtos e serviços são distribuídos e divididos no IPCA é diferente da maneira como você divide aí o seu consumo, tá? Mas é importante a gente falar isso. Tô falando isso porque, apesar de nós sentirmos a diferença entre o nosso padrão de consumo e o IPCA, eu não quero com esse vídeo dizer que o IPCA ele é medido da maneira errada, que não faz sentido. Não, eu não sou... já falei isso em outro vídeo, eu não sou terraplanista do índice, tá? O índice, ele é dividido da maneira mais coerente possível, dado uma realidade de um país com 210 milhões de habitantes, com uma densidade geográfica tão grande quanto a nossa, beleza? Seguindo aqui, compartilhar aqui, ó, olha só. Essa aqui é uma apresentação feita pelo próprio IBGE. Sempre quando o IBGE divulga a inflação, ele divulga um PPT desse aqui com os dados. Então tá aqui, ó, a variação do mês, tá? A variação do ano, nada tão relevante assim do que eu já não tenha dito. Algumas coisas que fazem sentido a gente olhar aqui pra gente fazer uma leitura do que de fato aconteceu com a nossa inflação e por que a gente precisa estar atento a isso. Então olha só, em março a inflação caiu,
tá? 0,07, mas em abril e maio nós tivemos deflação. Por razões óbvias. Você sabe que em abril e maio foi o começo da pandemia que a gente está vivendo e que muitas coisas fecharam. E aí, se muitas coisas fecharam, o consumo também caiu bastante, portanto, o preço das coisas tende a cair. Beleza? Mas seguindo aqui, eu disse para você que o IPCA ele é um índice que ele é composto e dividido de maneira proporcional entre uma cesta de produtos e serviços. E essa é a primeira reflexão importante que eu quero trazer para você. Eu trouxe aqui para você o IPCA de alimentos, que o próprio IBGE divulgou, ou seja, quando ele divulga, tem ali uma cesta de produtos e serviços, dentro dessa cesta de produtos e serviços, o próprio IBGE divide entre produtos alimentícios e não alimentícios, e dentro dos produtos alimentícios está aqui, batata inglesa, frutas, óleo de soja e por aí vai. Algumas coisas que eu quero destacar aqui, olha só, no mês de dezembro, tá? Batata inglesa teve uma alta de 7,29%. Mas no ano, batata inglesa teve uma alta de 67%. Frutas, de um modo geral, teve uma alta de 6%, mas no ano 25%. O óleo de soja, que é muito utilizado aí pelas famílias no Brasil, em dezembro teve uma alta de 5% arredondando. Mas em um ano teve uma alta de mais de 100%. E o arroz, olha só, 3,84%, 76% de alta em um ano. E por que é importante a gente olhar para isso? Porque a gente precisa fazer uma leitura do indicador e olhar e tentar fazer uma estratificação das classes sociais no Brasil. Porque uma verdade é a seguinte, ó, quanto menos você ganha, mais você consome da sua renda em alimentos. Faz sentido? Deixa eu tentar te explicar isso de outra forma. Se você ganha R$1.000 por mês, R$1.060 aí, que é aproximadamente um salário mínimo, muito provavelmente boa parte da sua renda, 50, 60, 70, 80, 90% da sua renda é destinado à alimentação, porque todo mundo precisa comer. Agora, se você ganha R$10.000 por mês, você pode, por exemplo, ter ali 10, 20% da sua renda como alimentação e ainda ter um luxinho ali de fazer um jantar fora de vez em quando. Então o que eu estou querendo demonstrar para você é que quanto mais pobre é aquela família, aquela pessoa, mais ela precisa, aquilo que ela produz sai da produção, que a gente fala é da mão para a boca. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, quando a gente tem uma inflação de 4,52 na manchete do jornal e o governo dizendo que ele cumpriu a meta da inflação, isso é o que a gente chama para inglês ver. Só quando a gente vai abrir o próprio indicador de inflação e a gente percebe que a inflação de alimentos subiu muito, o que a gente está dizendo implicitamente é o seguinte, olha, quem ganha menos está sofrendo para poder equilibrar o teu orçamento, porque ficou mais caro se alimentar no Brasil, por várias razões. Tá bom? E aí, se a gente vir aqui no próprio site do IBGE, ele traz pra gente sobre a inflação de alimentos, ó. No ano passado a alta de 14,9% no preço de alimentos. Então veja bem, aliás, você não viu isso aqui que eu tava lendo, ó. No ano passado, a alta de 14,9% no preço de alimentos e bebidas. Então, na média, os alimentos subiram 14,9%. Mas quando a gente abre por produtos, a gente vai ver que tem produtos que subiu, cara, 100%. Imagina, uma pessoa que ganhava um salário mínimo no começo de 2020 e essa mesma pessoa ganhando um salário mínimo no começo de 2021. Ela está tendo muita dificuldade de equilibrar o teu orçamento para poder fazer a sua compra do mês, porque a inflação de alimentos subiu muito, tá bom? Aí, vamos continuar aqui para a gente olhar outras coisas. O próprio IBGE separa aqui para a gente, e esse slide eu trouxe porque eu quero destacar um ponto bastante importante, que é o IPCA de alimentícios e não alimentícios. Então, desde agosto, a gente pode ver aqui, ó. Então, o gráfico azul, ele representa o IPCA alimentícios, tá bom? Então, e o laranja, ele representa o não alimentícios. Então, desde agosto, a gente percebe que a inflação de alimentos vem subindo bastante mês a mês, tá? Tá certo? E o não alimentícios, ela tem sido um pouco mais contida. Só que em dezembro, especificamente, quando a gente olha o IPCA de não alimentícios, a gente percebe que ele também avançou
muito. O que mostra pra gente que o consumo aumentou muito nesse mês de itens não alimentícios. Agora, isso vai preservar em 2021? Não sei. Tem alguma pista a respeito disso que eu quero conversar com você nesse vídeo daqui a pouquinho. Então, é um sinal para a gente ficar de olho aqui também, como que o IPCA vai vir em janeiro. Em janeiro a gente sempre tem uma inflação de alimentícios de não alimentícios um pouco maior. Vamos lá. Falando ainda sobre alimentação, tem aqui ó, alimentação no domicílio e fora dele. Um ponto importante que eu quis trazer é que de novembro para dezembro, o que a gente nota é que o preço da alimentação no domicílio, ou seja, aquilo que a gente compra no supermercado para fazer em casa, em média caiu, mas fora do domicílio subiu. O que demonstra basicamente o movimento das pessoas voltando a trabalhar, consumindo em restaurante funcionando normal, então eu consumo mais no restaurante e menos em casa. Outro slide, que aqui ó, eu quero trazer sobre os produtos não alimentícios, isso é importante a gente fazer essa leitura. Os produtos não alimentícios, quais foram as principais altas? Então se a gente olhar em dezembro, olha só, passagem aérea. Passagem aérea em dezembro teve uma alta de 28%. Só que se a gente olhar no ano, passagem aérea teve uma queda de 17,15%. E aí mais uma vez a gente entra naquela análise de você olhar por classes sociais e olhar por padrão de consumo. Veja, uma família que ganha um salário mínimo, ela não está preocupada com o preço da passagem aérea, ela está preocupada com o preço do arroz, o preço do óleo de soja. Então claro que a inflação é ruim para todas as classes sociais. Mas quem ganha menos sempre sofre mais. Aliás, diga-se de passagem, a inflação é o pior imposto que existe dentro de uma economia, porque todo mundo paga e o mais pobre sempre vai sofrer com isso. Então eu quis trazer isso para dizer o seguinte, ó, transporte por aplicativo também subiu bastante em dezembro, mas no ano ele vem apresentando queda. E aí aqui a gente tem todos os itens aqui que tiveram maiores altas, mas se a gente olhar, muitos deles, apesar da alta, no ano acumulam quedas, com exceção aqui de pneu, por exemplo, TV, som e informática, que tem uma alta expressiva no ano, tá? E aí eu sei que aqui gera sempre dúvida, Thiago, mas por que você falou que o item subiu 100%, o outro subiu 16%, 50%? Por que o índice total deu 4% se a gente tem produtos que subiu 16%? Porque isso aqui eles são ponderados pelos seus respectivos pesos, é uma questão de média ponderada, tá? Por isso que o item, como eu digo, o método, eu não estou questionando o método com que é calculado o IPCA. O método com que é calculado, ele é razoavelmente correto. Mas eu estou abrindo isso aqui para a gente fazer uma leitura por dentro. Quais foram as principais causas para que a gente tivesse uma inflação tão alta em 2020? Veja, você vai ver muita gente dizendo que a inflação em 2020 foi controlada. Mas repito, o índice sim foi controlado, mas se a gente fizer uma leitura do índice, você vai perceber que não. Que, cara, a gente teve uma inflação de 14% de inflação de alimentos. É muito alto isso, muito alto. E quais foram as principais razões? Uma das principais razões é o tanto que a nossa moeda, o dólar, o real, apanhou em relação a outras moedas. Eu estou aqui imaginando que a gente tem o dólar como moeda. Então eu trouxe aqui alguns gráficos que eu quero compartilhar com você, eu quero mostrar para você uma das principais causas pela qual a gente sofreu bastante em 2020. Então, eu vou fazer um estudo um pouco maior a respeito disso, tá? Então, esse gráfico que você está vendo na tela é o gráfico do real contra o dólar. Então, lá atrás, no começo da pandemia, ele disparou, subiu muito, caiu e aqui está navegando ali, subindo bastante. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, ele está em queda, tá? Só que olha só, eu separei aqui alguns outros gráficos para a gente olhar e eu trouxe esse primeiro aqui, que é um gráfico chamado DXY. Esse DXY, ele mostra para a gente a relação do preço do dólar contra as 6 principais moedas do mundo. A gente está falando aqui do euro, da libra e de outras moedas. São moedas fortes. Se a gente parar para analisar, a gente vai perceber o seguinte, que o preço do dólar no mundo caiu, mas comparado com o real, o preço do dólar subiu. O que na prática significa dizer que não é o dólar que subiu. O que na prática significa dizer é que o dólar caiu, mas o real caiu em uma velocidade muito maior. Claro,
o real é uma moeda fraca, então a gente poderia esperar por isso e não é justo fazer essa comparação. Então, para isso, eu vou tirar aqui o DXY e vou trazer aqui outras moedas, tá? Eu trouxe aqui, por exemplo, o peso mexicano para a gente olhar. Então, o peso mexicano é uma moeda de um país emergente e quando eu comparo o peso mexicano aqui com o real, o que a gente percebe? Ora, que o peso mexicano se recuperou bem em relação ao dólar depois da pandemia. Aqui ele teve um grande pico, mas se recuperou bem. E o ponto mais importante que eu quero trazer é que é o seguinte, ó. Buscando apenas esse ano, se eu pegar essa régua aqui, a gente vai conseguir descobrir quanto que foi que o... Opa, a régua, abri você aqui para cá. Quanto que foi que o dólar subiu, ó. Como hoje ele está em queda, o dólar subiu em relação ao real desde o começo de 2021. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele subiu 2,48. Só que se eu vou comparar, por exemplo, deixa eu ver se eu peguei correto aqui. Esse aqui. 2,46, certo? Do momento que eu estou gravando esse vídeo. Só que se eu vou comparar o peso mexicano, por exemplo, que é uma moeda emergente também, olha só. O dólar caiu em relação ao peso mexicano. Então o real segue se desvalorizando mesmo na contramão de outras moedas. Se eu tiro aqui o peso mexicano, então eu vou tirar aqui o peso mexicano, eu vou colocar aqui a lira turca, por exemplo, que é uma outra moeda que é par do Brasil, que é uma moeda emergente. Vamos pegar aqui de um ano. Então o que a gente percebe? Olha só, que ela também teve esse lance de desvalorização em relação ao real, mas olha a diferença que o real teve de desvalorização. Então, claro, eu não vou ficar aqui nesse vídeo trazendo para você todas as moedas, tá? Mas tem aqui a moeda russa, a moeda sul-africana, que a gente poderia fazer, mas não é esse o objetivo. Eu só quero mostrar para você, através desses números, que uma das principais razões pela qual a nossa inflação disparou em 2020 é porque o real foi a moeda que mais perdeu valor em relação a outras moedas, se comparando com as moedas de países emergentes. Essa é uma das principais razões. E aí vem a segunda pergunta, tá, mas por que que isso aconteceu? Por que que o real perdeu tanto valor assim? Então, aí a gente precisa olhar sobre as medidas de contenção à pandemia que o nosso governo adotou. E aí o Brasil, ele gastou muito em relação para cuidar da pandemia, se comparado com outros países. Trouxe um relatório aqui, que foi publicado pela Verde Asset, com dados do FMI, porém preparado lá pela Verde, que conta pra gente o seguinte, ó, gasto no combate aos efeitos da pandemia em percentual do PIB. E olha só, a gente tem Nova Zelândia, Japão, Singapura, Dinamarca, Estados Unidos, Suécia, Peru, Canadá e Brasil. Se a gente olhar, o Brasil gastou proporcional ao PIB, é importante a gente olhar isso, né? Ele gastou mais que a Alemanha, mais que o Chile, mais que a Austrália, mais que a Holanda. Será que o Brasil tem saúde fiscal para isso? Esse que é o ponto, o Brasil é um país emergente, a gente precisa entender isso. E aí eu trouxe um outro gráfico aqui que vai ajudar a gente a entender melhor esse movimento de gastos que o Brasil teve e a situação fiscal e por que isso contribuiu para a desvalorização do real e consequente inflação. Esse gráfico mostra pra gente o seguinte, ó, dívida pública e gasto com a pandemia entre países emergentes. Esse gasto com a pandemia inclui, inclusive, o auxílio emergencial de R$600, tá bom? Olha só, aqui no eixo X, embaixo, ele mostra pra gente o seguinte, ó, dívida PIB dos países em percentual do PIB. Dívida pública dos países em percentual do PIB. E o Brasil está aqui, como você pode ver. Ou seja, se nós olharmos todos os países emergentes, o Brasil é o país mais endividado que temos aqui, proporcionalmente ao seu PIB. Tudo bem? Certo? Ele está mais à direita. Então está aqui, ó, entre 85% e 90%, esse é o nível de endividamento do Brasil. Então olhando aqui no eixo X. Se a gente vir aqui para o eixo Y, ó, medidas fiscais de enfrentamento à pandemia em percentual do PIB. Então a gente começa a olhar esses gráficos aqui, só que olhando nesse ponto. Se a gente reparar, olha só, o Peru gastou um pouco mais do que o Brasil em relação ao seu próprio PIB e o Chile está ali muito próximo do que o Brasil gastou. Então o Brasil está entre os top 3 países que mais gastaram
Aliás, ele está entre os top 3 países emergentes que mais gastaram em relação ao seu PIB com medidas de enfrentamento à pandemia. Esse é um dado importante. No entanto, olha a diferença brutal que você vê aqui. Nível de endividamento. Então, ao passo que o Brasil gastou aqui perto de 10% do PIB, o Peru também, o Chile também, só que olha a situação fiscal desses dois países. O Peru tem um nível de endividamento de menos de 25% do seu PIB. O Chile tem um nível de endividamento um pouco superior a 25% do seu PIB. Nenhum desses países aqui tem um nível de endividamento de quase 90% do PIB. Percebe? Por essa razão é que o Brasil é um país que, proporcionalmente ao seu PIB, é um dos que mais gastou, mas ele é o país mais endividado. E isso, claro, traz incertezas a respeito da gestão e por isso traz uma desvalorização muito grande da nossa moeda e isso, claro, vai provocar inflação. E aí vem a pergunta, tá, Thiago, você já falou sobre isso e agora? O que vai acontecer em 2021? A inflação vai continuar subindo? A inflação vai cair? Olha, honestamente, eu não sei. Depende muito de como que o nosso governo vai conduzir as políticas econômicas até agora. Uma coisa é fato. Com a diminuição do auxílio emergencial, há de se esperar uma diminuição do consumo e, portanto, uma retração aí da própria inflação, certo? Mas tem uma coisa que eu quero falar para você. Olha só, o governo atual, o governo Bolsonaro, ele experimentou uma coisa que outros governos já experimentaram, e aqui eu não estou fazendo uma crítica pessoal ao presidente Bolsonaro, mas eu estou trazendo um fato em relação ao governo. Ele experimentou uma coisa que outros governos experimentaram, que é uma aprovação quando se tem programas de distribuição de renda. Porque quando o governo faz um programa forte de distribuição de renda, ele acaba tendo um aumento de sua popularidade. E aí, a gente está entrando num ano que é bastante crucial para a nossa economia e para a nossa política, porque agora, em janeiro de 2020, será eleito o novo presidente da Câmara dos Deputados. E seja lá quem for esse novo presidente, ele terá o poder de aceitar ou não pedidos de impeachment em função da oposição. Então vai ser aí grandes discussões que a gente vai precisar ter em 2021 para que a nossa economia consiga crescer e, preferencialmente, com baixa inflação. Mas o fato é o seguinte, se o governo atual quiser comprar a popularidade dele através de programas de distribuição de renda, veja, não estou dizendo que ele vai fazer isso, mas se ele quiser comprar sua popularidade através desses programas, o que na prática pode acontecer é sim um aumento de popularidade do presidente, mas uma conta muito cara a ser paga no final de 2021. Por outro lado, se o governo não fizer isso, se não quiser comprar esse apoio de popularidade, ele pode perder a popularidade. E aí a gente tem que entrar numa discussão muito grande, porque a depender do que vai acontecer com a vacina, certo? E aí essa discussão é bastante ampla, porque se o governo pode sair ou não vitorioso, infelizmente, é difícil falar isso. Eu não gostaria de falar isso. Mas tanto o presidente da República quanto o governador de São Paulo politizaram tanto o lance da vacina, que agora a gente está vendo quem que vai sair vitorioso dessa parada, que é algo, enfim, a gente está no meio disso. Mas o fato é o seguinte, dependendo do quanto andar a popularidade do presidente, de como ele conduzir, a gente pode sair de 2021 com um pouco mais de esperança. Isso vai depender do novo presidente da Câmara dos Deputados, isso vai depender do apoio popular que o presidente tiver, isso vai depender de como que o governo vai conduzir as políticas econômicas em 2021. Agora, eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários qual que é a sua percepção a respeito disso. Como é que foi a inflação na sua percepção em 2020 e como será em 2021? Vamos debater aqui que vai ser muito legal e sim, eu posso não responder todos os comentários, mas saiba que eu leio todos os comentários que estão aqui. Beleza? Comenta aqui embaixo e claro, se esse vídeo fez sentido, compartilha ele com geral. A gente vai se ver no próximo. Tchau!